Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Olá amigos, está começando mais um Saúde em Dia. Hoje recebo o meu amigo Dr. Stephanie Faria, médico oncologista, para conversar desse momento, a pandemia, tratamentos oncológicos, novidades aí no tratamento do câncer, levando esse conteúdo importante para vocês aí em casa. Doutor, obrigado a presença aqui no programa. Eduardo, eu que agradeço toda essa parceria e o esclarecimento que a gente pode dar para a população de Indaiatuba e região sobre esse movimento triste que nós estamos vivendo aí, pandemia, e o impacto que teve no tratamento e diagnóstico do câncer. Muito obrigado. No começo da pandemia, uma preocupação muito grande que nós médicos sinalizamos foi em relação aos doentes oncológicos. E como é que foi isso, doutor? Eduardo, a verdade é assim, a gente não parou de trabalhar, né? Eu trabalho em quase 4 lugares e foi muito desgastante. A princípio a gente fez o lockdown quando o ministro Mandetta estava na política e houve um receio muito grande dos pacientes saírem de casa. E de uma maneira geral, no decorrer de toda a pandemia, foi chegando até agosto, para você ter uma ideia, o volume de biópsias, cirurgias que caiu foi em torno de 55%. Ou seja, os hospitais estavam dando preferências dos centros cirúrgicos para transformar em leitos de UTI, teve ampliação de leite de enfermaria, então isso prejudicou muito as cirurgias, né? De uma maneira geral, né? Então, os patologistas viram que caiu 55% o diagnóstico. E agora, de dezembro para cá, na verdade, a gente teve uma queda ali da primeira onda. Em outubro, essa primeira onda fez com que tivesse um boom de procura dos médicos oncologistas em geral. Pra você ter uma ideia, teve telefones que ficaram congestionados, travados por uma semana e meia. E, posteriormente, começaram a vir os pacientes já no estágio mais avançado da doença, com medo de sair da casa, mas com sofrimento da doença para a gente começar a fazer o tratamento. Então, foi muito preocupante, porque a gente já pegou uma doença que poderia ser diagnosticada de uma maneira precoce lá atrás. Às vezes o paciente escondeu aquilo, omitiu para a própria família e aí veio a florescer já numa doença mais avançada, entendeu? Aproveitando esse gancho, é muito importante a prevenção e o check-up, né, doutor? Sem dúvida. Hoje, o que aconteceu? Com a restrição de saída das casas, muitos pacientes ficaram com medo de ir para as clínicas fazerem exames, para os hospitais fazerem exames, porque sabiam que os hospitais eram áreas de contaminação e as clínicas também eram áreas de contaminação, porque o coronavírus, quando acomete o pulmão, você não faz diagnóstico com raio-x, precisa de fazer tomografia, então tinha que ter todo um protocolo e as clínicas também caíram o volume para poder fazer o diagnóstico. E a prevenção, câncer de mama, você precisa da mamografia, o câncer de próstata, não é só o toque, tem exame clínico de exames laboratoriais de PSA total, livre, entendeu? Precisa da ida no profissional, então essa ida ao profissional ficou um pouco mais restrita, né? Então, a endoscopia, a colonoscopia, procedimentos mais invasivos, depois foram criando os protocolos para que se pudessem fazer os exames e dar continuidade, mesmo à prevenção. Então, a prevenção hoje, sem dúvida, é o principal fator que faz com que as pessoas tenham um diagnóstico precoce, submetam uma cirurgia, um tratamento neoadjuvante, o que mais precoce possível para poder ter a cura do câncer, você entendeu? E isso foi impactado em todos os espectros, todas as áreas, tanto da área do mastologista, da área da radiologia, da área do acesso ao oncologista, entendeu? E
independente da classe social. A classe que talvez tenha mais sofrido é a classe que depende do SUS, porque os hospitais de SUS foram inflados com os pacientes do coronavírus e as especialidades deixaram de atender esses pacientes. Eu pego muito paciente de SUS que o coitado às vezes paga uma consulta lá privada e vai lá e já está com aquela doença já tem um tempo, 3, 4 meses e não tem acesso porque não se consegue agendar a consulta para o sistema público de saúde. Para o sistema privado foi um pouco menos prejudicado e agora a gente está perdendo um pouco do atraso nesse sentido de recuperar o tempo perdido. Perfeito. Falando um pouco das novidades na oncologia, o que tem de novidade aí com o avanço em índice de cura? Eduardo, assim, é muito amplo, né? Sim. Hoje a gente tem uma diversificação dos subtipos de área da oncologia. A gente tem aquele cara que está se especializando em gênito urinário, em câncer de pulmão, em câncer de mama especificamente. A gente tem novas drogas que chegaram principalmente para câncer de mama e o rol da ANS aprovou agora a partir de abril para prolongar a vida do paciente com câncer de mama metastático, que são os inibidores de ciclina. A área do câncer de pulmão, a gente teve inovações de incorporação também de novas drogas para tratamento de drivers, que a gente chama de alvos específicos, que auxiliam na manutenção, no controle da doença, permitindo que o paciente fique muito tempo tomando, às vezes, uma pílula, um comprimido. Lógico que tem os efeitos colaterais e também tem a imunoterapia. A imunoterapia hoje, ela é a vedete dos oncologistas, ela chegou inicialmente para melanoma e rim, veio sendo absorvida para câncer de pulmão, câncer do trato gastrointestinal, câncer coloretal e outras diversidades que já estão aprovadas, linfoma, fora do Brasil, e estão para serem integradas no nosso sistema de saúde suplementar, né? É uma pena que os pacientes de convênio têm bastante acesso, mas os pacientes do sistema público não têm acesso a essas drogas. Então a gente vive uma dicotomia no sofrimento. Eu trabalhei 10 anos no sistema público na Unicamp e a impressão que hoje a gente, quando põe numa balança, é quase que o sistema público você enxuga gelo, faz um trabalho que eu diria razoável para mediano e no outro você consegue fazer um trabalho top do ponto de vista de tecnologia e de acesso às drogas. Eu sempre gosto de citar um caso na oncologia, o nosso falecido ex-vice-presidente José Alencar. E ele ficou mais de 10 anos tratando de câncer e com esse avanço da tecnologia e hoje a linha de raciocínio de vocês, oncologistas, e a da própria indústria que fornece medicamentos em relação a isso, é tentar deixar uma doença crônica, né, doutor? Na verdade, o câncer ele é incomum quando acontece no paciente jovem e quando ele acontece no idoso, ele é natural de ocorrer, porque à medida que o idoso vai envelhecendo, as células também vão envelhecendo e a chance da modificação celular nesse indivíduo, o câncer nada mais é que uma célula dele que se modifica e se prolifera de maneira desordenada. Quando ele acontece no jovem, sem dúvida deve ter algum fator promotor genético inicial que possa ter feito isso acontecer e aí precisa ser investigado e hoje também a gente tem drogas novas para atuar nesse cenário. Mas quando o paciente é mais idoso, é lógico, no caso do ex-presidente falecido, o Zé de Alencar, se eu não me engano, ele teve 2 ou 3 tumores, teve tumor de rim, teve um sarcoma, tumor de intestino, e foi submetido a diversas cirurgias, né? E por outro lado, ele tem uma diferencial, ele era um empresário, ele tinha condição financeira, ele chegou a pegar o avião brasileiro, na época o Aerolula, foi para Houston, no Texas, para submeter um tratamento experimental de uma droga, de um clinical trial para poder tratar.
sem dúvida, o acesso a tudo isso fez com que ele tivesse uma sobrevida muito longa, né? Até os médicos chegarem e falar, olha, tem um momento, o câncer venceu, nós não temos mais o que fazer, o recurso, né? Doutor, o programa voou hoje, quando o tema é sempre muito interessante, a gente não vê passar. Uma mensagem final para o público em casa. Pessoal, eu queria deixar muito claro para vocês que estão nos ouvindo, a ideia é orientar e sempre ajudar a promover a saúde. O câncer é uma doença que, feito o diagnóstico precoce, 80%, 90% você consegue curar com cirurgia, tratamento complementar, químio, imunoterapia ou droga-alvo. Depende só de você que está nos ouvindo em fazer a prevenção. Você procure o médico, procure o uro, procure o mastologista, o ginecologista, faça a sua prevenção. O acesso à medicina é o que vai trazer uma melhor qualidade de vida e uma melhor sobrevida. E se você já teve câncer, procure o seu profissional, procure saber se está atualizado, se vai a congresso, porque isso é muito importante. O profissional atualizado, ele traz conhecimento e ajuda a colaborar com drogas melhores e acesso a melhor sobrevida no seu tratamento. Muito obrigado, Eduardo. Doutor Stephanie Faria, médico oncologista, muito obrigado. Um abraço, muito obrigado. Forte abraço. O programa termina por aqui hoje. Lembrando dos nossos canais, perdeu algum programa anterior? Dá uma olhada lá no Facebook da TV Sol, você consegue compartilhar, mandar para um amigo, para um familiar, não ficar de fora dessas dicas que são dicas de ouro do super especialista que a gente sempre seleciona a dedo aqui para levar esse conteúdo até você. Instagram, conteúdo bem diversificado e amplo. O nosso conteúdo em áudio, podcast, você pode baixar, salvar o download, enviar para amigos e escutar aonde quiser, quando puder. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê num programa futuramente. Tchau!